Muito boa noite, amigos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, o seu trabalho essa semana, em nome de Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito bem, esse domingo de Páscoa foi uma grande bênção para todos nós, eu assim espero, e participando de um culto com irmãos que nós temos aqui bem próximo à nossa casa, por volta aí da parte da tarde. Então, o pastor estava dirigindo a palavra quando ele lê o primeiro capítulo, os primeiros versículos do primeiro capítulo da Epístola aos Hebreus. Então, isso me chamou muita atenção porque eu já estava lendo essa epístola, mais precisamente essa passagem do capítulo 1, e que somente me mostrou que o Espírito Santo ele lê todos os pensamentos, né? Ele lê todos os pensamentos e fala ao nosso coração. Muito bem, o que diz a Epístola aos Hebreus no capítulo 1? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Então, é um grande privilégio que estava sendo dito aqui, porque agora quem estava falando com eles não era mais através dos profetas, mas Deus a nós nos falou pelo Filho, através do Filho, pelo Filho, através do Filho, Deus falava com eles, assim como falava através dos profetas com Israel antigo. A quem, ele continua dizendo, o escritor, a quem Deus constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, por meio dele, fez também o mundo, por meio do Senhor Jesus, por meio de Cristo, do Filho de Deus, Deus faz o mundo. Deus, ele é a origem. Deus, ele é a fonte de todas as coisas. Deus Pai. Através do Deus Filho, por meio do Deus Filho, através do Deus Filho, que é Jesus, ele cria todas as coisas. Por quê? Porque o Senhor Jesus é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele sempre esteve com o Pai porque ele é a palavra do Pai. Ele é a palavra de Deus que encarnou. No princípio era a palavra se fez carne. Isso pode ser incompreensível para nós quando nós trazemos isso para a nossa realidade. É impossível que a nossa palavra seja outra pessoa e ainda mais impossível para a nossa realidade que a nossa palavra venha se tornar um ser humano, melhor dizendo, não é? Porque Jesus, a palavra de Deus, já era uma outra pessoa, não era simplesmente uma palavra, como em nosso caso de seres humanos. Mas ele é a palavra de Deus, ele sempre foi uma outra pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três se conversavam. Eles se conversavam entre si. Eles conversavam entre eles. Até o dia em que a palavra de Deus, porque foi por meio dela que tudo foi criado, Deus dizia, haja luz. Então a sua palavra criava as coisas, por meio da palavra. Então Deus Pai é a fonte, o Filho é o meio, e obviamente que o Espírito Santo é a conclusão de tudo, dessa obra de Deus. E o Espírito Santo está hoje no mundo exatamente para completar e concluir a obra de Deus
que nasce em Deus, que vem de Deus, por meio de Jesus, e que culmina e que se consuma no Espírito Santo, que é também o Espírito Santo, foi enviado, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, assim como nós falamos Senhor Jesus Cristo, falamos três nomes, né? Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Messias. E falamos também Espírito Santo de Deus. Também falamos aí 3 nomes. Muito bem, aqui ele está dizendo que o Pai, Deus, por meio de Jesus, criou todas as coisas, que Jesus é a sua palavra, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressão exata da sua pessoa, a expressão exata. Então, ele é exatamente o que Deus é. Feito ser humano, ele é exatamente o que Deus é. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha só. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente, mais superior que os anjos, porquanto herdou mais excelente nome do que eles. Preste atenção nisso. Essa palavra me chamou muita atenção. Não foi pregado sobre isso, mas essa palavra foi diretamente para mim, me sacudiu nesse domingo, porque eu estava exatamente refletindo sobre essa palavra. Jesus, ele herda o nome. Ele herda um nome. Aqui está dizendo que ele herdou o nome, mais excelente nome. Então, qual é esse nome que Jesus herdou? Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus, o Messias, ele herda o nome. O que significa herdar? Herdar é aquilo que nós recebemos do Pai, do nosso Pai. Então, se Jesus herdou o nome, ele herdou o nome do Pai. O nome era do Pai. Quando ele herda uma coisa, ele não recebeu o nome, ele herdou o nome. Receber o nome do Pai, nós recebemos porque o nosso pai, a nossa mãe, colocou o nosso nome quando nós nascemos. Porém, neste caso está dizendo, aqui o livro, a Epístola aos Hebreus, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 4, que Jesus herdou o nome. Ou seja, o que ele recebeu do Pai foi o seu próprio nome. Ele herdou, o nome era do Pai. Herança é aquilo que pertencia ao nosso Pai. Era o nome que pertencia ao Pai, a Deus. E esse nome é dado a Jesus agora. Esse nome, é melhor dito, ele é herdado. Ele é herdado. Então, o Pai tem um nome, pertence esse nome ao Pai, a Deus, ao Deus Criador, que por meio do seu Filho criou todas as coisas, e ele dá esse nome ou concede como herança o seu próprio nome, o que lhe pertencia, que era o seu nome, ao seu Filho. E que nome vem a ser esse? Esse nome, o nome de Deus, é mostrado no Antigo Testamento, que é justamente o nome Yahvé, né? Falando de uma forma da nossa língua portuguesa, seria pronunciado como Yahvé. Tanto que quando nós falamos aleluia, Yah no final, é a contração que Davi usava exatamente para contrair o nome Yahvé. Então, aleluia significa louvemos a Yah. Yah era exatamente o nome no passado, que em nossas Bíblias, que estão muito bem traduzidas, colocaram como Senhor, com todas as letras maiúsculas, S maiúsculo, E maiúsculo, N maiúsculo, H maiúsculo, O maiúsculo, R maiúsculo, Senhor, no Antigo Testamento.
Quando você lê essa palavra Senhor no Antigo Testamento, você está lendo essa palavra Yahvé, que era o nome correspondente a Deus no Antigo Testamento. Quando você lê, por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que é a declaração mais importante segundo os judeus, que é chamado de Shema, está dizendo: ouve Israel, o Senhor, olha aqui, Yahvé, nosso Deus é único Senhor. Então aqui está dizendo: ouve Israel, Yahvé, nosso Deus, é único Yahvé. Único no sentido de que não há outro como ele. Ele é único. Ele é único. Por isso amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, porque ele é único. Não há outro como ele. É incomparável. Único, incomparável. Israel ouve, Yahvé, nosso Deus, é único Yahvé. Preste atenção, aqui está falando Deus e Yahvé. Deus e Yahvé. Em Hebreus, o Espírito Santo nos mostra que Jesus, ele passa a herdar o nome do Pai. O nome do Pai passa a ser o nome dele. Então, o nome do nosso Senhor Jesus não é Jesus apenas Salvador, mas sim Yahvé, Yahvé Jesus. Por isso que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ou seja, o nome de Yahvé, assim dizia o Antigo Testamento já, desde então, aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo. Pois bem, quando isso é trazido para o Novo Testamento, lá em Romanos capítulo 10, é usado a mesma passagem para associá-la a Jesus. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E está se falando de Jesus, ou seja, Jesus é Yahvé. Yahvé. Então nós temos Yahvé Pai, Yahvé Filho. Nós temos o nosso Deus que é Pai e é Filho. Lá em Hebreus continua falando, olha só que coisa maravilhosa, no capítulo 1, no versículo 8 diz assim: do Filho está dizendo, ó Deus. Está chamando o Filho de Deus. Jesus de Deus aqui, olha só. Está dizendo sobre o Filho, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Olha só que está falando, aqui está falando duas vezes. Deus, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Deus ungindo Deus. Deus ungindo Deus. Então aqui está dizendo o teu Deus, o Deus do teu Deus. Aqui está se falando exatamente, claramente, que Jesus Cristo é Deus. E ele herdou o nome do Pai. Ele passa a ser chamado também de Yahvé. Jesus é Yahvé. Ele herdou o nome do Pai. Agora, o impressionante, para fechar aqui o nosso entendimento, é que o apóstolo Paulo também, em 1 Coríntios capítulo 8, incrivelmente, mas é algo impressionante como é a palavra de Deus, ele vai recitar a Shema também, lá de Deuteronômio capítulo 6. Ele vai recitar exatamente, capítulo 6, versículo 8, ele vai recitar aqui no capítulo 8, versículo 6. É interessante, né? 1 Coríntios 8, 6 e Deuteronômio 6, 8. Então ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, tudo pertence a ele, e em quem estamos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Então preste atenção que esse versículo que Paulo coloca aqui,
ele faz uma repetição da frase principal dos judeus, onde diz Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só que ele coloca algo muito interessante. Ele diz que Deus é o Pai, mas ele fala que o Senhor é Jesus. Quem é o Senhor? É justamente Yahvé. Então, Paulo aqui está usando a Shema lá de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, onde diz o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e ele, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele nos mostra algo que estava oculto aos olhos dos judeus antigos, dos hebreus antigos. Que é justamente que dentro da Shema, onde está escrito o Senhor nosso Deus é o único Senhor, está falando de duas pessoas. Está falando Deus e está falando Senhor. E está falando, sim, que o Senhor nosso Deus é Yahvé. Deus é Yahvé. Mas aqui está falando, quando Paulo ele cita essa palavra, para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então ele usa a Shema para mostrar, para revelar, é uma versão cristã da Shema dos hebreus, dos antigos judeus, que é exatamente mostrar que dentro da Shema, onde diz que o Senhor é único, está falando exatamente de duas pessoas. E tanto lá em Hebreus capítulo 1, versículo 8 em diante, está citando o Salmo 45, você pode ler também, Salmo 45, versículos 6 e 7, onde está falando que Deus ungiu a Deus. Ó Deus, o teu trono existe para sempre, pelos séculos dos séculos. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Deus ungindo Deus. Sim, porque o pai estava ungindo o filho e o filho estava recebendo de herança o mesmo nome. Qual é o nome de Deus? Yahvé. Isso na antiga aliança. Então isso é impressionante. Aliás, aqui na Shema, onde está escrito em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, o Senhor está dizendo Yahvé, nosso Deus, Elohim. Elohim está em plural. Elohim é uma palavra hebraica no plural. El, ou Eloi, está em singular. Israel, significa exatamente o que luta com Deus. Certo? Então, quando você vê qualquer nome que termina com El, por exemplo, né, significa aí Deus, mas em singular. Porém, o nome Elohim, e qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento no hebraico sabe que as palavras masculinas em plural, elas levam exatamente esse rim no final, H-I-M. Então aqui quando está falando o Senhor Elohim, está se falando sim Deus na palavra, na forma plural da palavra. Então, quando está, é algo curioso que está falando, que está dizendo exatamente isso, o Senhor nosso Deus, ou seja, Yahvé, nosso Elohim, ou seja, Yahvé, nosso Deus em forma plural, é único Elohim. Ou melhor, é único Yahvé. Então, o nosso Yahvé, que é Deus em forma plural, ele é único Yahvé. Isso é impressionante, é impressionante. E o apóstolo Paulo, a ele foi revelado esse mistério. Foi revelado que haviam duas pessoas aí em Elohim. Elohim, que é justamente Deus na forma plural. Ou seja, não são três deuses, mas Deus é único, porém formado por três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, quando Paulo cita, ele cita em sua carta aos Coríntios, a sua primeira carta, ele cita exatamente a Shema
que essa declaração monoteísta dos judeus, dos hebreus antigos, e que até hoje é mencionada, então ele fala de Yahvé e ele fala de Elohim. Ele fala das duas pessoas aí, contidas no Shema, e que os judeus não percebem até hoje, porque, infelizmente, eles vivem com esse orgulho e com essa fixação pela tradição cega e antiga, que não consegue enxergar de uma forma simples e tão clara que está na Bíblia, que são duas pessoas que está sendo falado, que é Elohim e que é Yahvé. E aqui está dizendo Paulo exatamente, há um só Elohim, o Pai, e um só Yahvé, Jesus Cristo, pelo qual, ou seja, por meio dele, todas as coisas existem e elas são. E nós, por ele, nós fomos feitos por ele, por meio dele, como nós falamos no começo da mensagem, que Deus ele é a fonte, o início, o Pai, por meio do Filho, ou seja, a sua palavra, o Logos de Deus, a sabedoria de Deus, ou seja, a mente e a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, ele, por meio dele a criação foi feita, foi produzida e é sustentada até hoje, e a consumação final de tudo que se completa ao Espírito Santo, nosso Deus também. Muito bem, então isso é algo maravilhoso que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, e eu espero que você tenha se desfrutado do que Deus ele mostra para a gente, do que Deus ele coloca diante de você, que às vezes as palavras elas são limitadas para explicar a grandeza do que está sendo dito. E o mais impactante é de que você acaba tendo um entendimento perfeito e exato do que o escritor estava falando. O escritor estava dizendo exatamente isso. Que isso é tão claro. Ele estava dizendo que o filho herda do pai o seu nome. Que nome? Qual o nome que o nosso pai que está no céu ele tem? Era esse conhecido, tanto que a epístola foi escrita aos hebreus e os hebreus sabiam do que isso queria dizer. Os hebreus cristãos, né, de origem judia, eles entendiam quando se dizia isso, que o filho herdou o nome do pai. E quando está falando filho de Deus, o filho estava herdando do pai, o nome dele, Yahvé, estava agora sendo atribuído a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus. Ele estava sendo, melhor dizendo, reconhecido como Deus. Reconhecido como Deus. Isso não é apenas um título, é um reconhecimento do próprio Pai. Esse é Deus. O meu filho é Deus. O meu espírito é Deus. A minha palavra é Deus. Deus está no céu, o seu filho à sua direita. O seu filho à sua direita. E na terra está Deus também, na forma do Espírito Santo. Então, Deus está no céu, Deus está na terra e Deus está à direita do Pai, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem, nós vamos terminando a nossa palavra de hoje, o que nós estamos aqui compartilhando com todos vocês, mas amanhã nós, se Deus quiser, estaremos uma vez mais com todos vocês, continuando a falar sobre quem é Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã vamos falar algo que realmente vai mexer com você. Inclusive, eu estou terminando, eu creio que mais ou menos daqui uns 9 dias, mais ou menos, aqui nesses 50 dias rumo ao Pentecostes, que esses 50 dias começaram domingo, a contagem. Você vai contar exatamente 7 semanas
E no domingo, após essas 7 semanas, 7 vezes 7 são 49, então termina no sábado. No domingo, que é o dia número 50 dessa conta, a partir de anteontem, que foi domingo, então você considera que é exatamente o dia de Pentecostes, o dia que o Espírito Santo foi enviado a esse mundo e Deus está na terra hoje através do Espírito Santo. Nós vamos falar disso e eu estou escrevendo um pequeno livro sobre como receber o Espírito Santo. Primeiro falando de quem é o Espírito Santo e, muito importante, sobre a história do Espírito Santo. A história que a palavra de Deus nos ensina de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma história bíblica, uma história que está registrada nas Escrituras e que você precisa saber e conhecê-la para que você entenda exatamente quem é esse Deus único, ou seja, sem igual, não existe outro igual ao nosso Deus. Então eu espero que você amanhã esteja atento e fique ligado também aí na nossa rádio web, jesus24horas.com, porque na nossa rádio nós vamos aí logo mais lançar esse nosso livro e você vai adquiri-lo por meio de uma oferta muito simbólica, porque não se compara com o valor dos ensinamentos que esse livro vai trazer para a sua vida e para a sua família e para aqueles a quem você vai transmitir os ensinamentos que vai receber. E você vai podê-lo adquirir aí através da nossa rádio web, jesus24horas.com. Olha, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe que o Pai, que o Filho e o Espírito Santo, eles estejam abençoando você e a sua casa hoje, amanhã e sempre, em nome do Senhor Jesus. É o que eu desejo para você, para a sua família e que tenham todos uma excelente semana em nome do Senhor Jesus. É mesmo que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Tremer as pernas.